Hoje a gente vai gravar esse coletinho aqui, que eu vou deixar aqui na tela, tá? A gente vai fazer a reprodução dele. E a gente vai estar fazendo esse motivo aqui, ó, pra fazer esse colete, tá? Aqui a gente vai fazer esse motivo, vamos fazer a metade dele também, pra fazer ali perto da cava, ali no pescoço. E a quantidade a gente vai ver agora que a gente vai começar, dependendo do tamanho do quadradinho que a gente fazer. O fio que eu escolhi para fazer é esse Cleia duplo aqui, tá? E com ele eu vou usar a agulha 2,5, tá? Aqui no rótulo dele a indicação é a agulha 2, mas eu vou usar a 2,5, que eu quero que o meu ponto fique um pouquinho mais aberto. Vou usar tesoura e fita métrica. Sobre o fio, você pode estar usando o fio da sua preferência. Você pode usar Charme, Cleia 1000, Cleia 5, Bella Fashion, Anne, fio de poliamida, fio de polipropileno, o fio da sua preferência, tá? A única coisa que eu falo é que você se atente à agulha indicada para cada tipo de fio. Outra coisa também é assim, quanto mais fininho o fio, mais delicado sua peça vai ficar e mais pequenininho esse motivo vai ficar. Então, esse aqui, como eu fiz com Cleia duplo, ele ficou no tamanho de 8 centímetros, ó. 8 centímetros aqui, bem na emenda, tá vendo? Se eu tivesse feito com charme, provavelmente ele estaria com uns 10 centímetros, estaria maior, ia render mais. Então, vai de acordo com o seu gosto. Se o fio for mais grossinho, o motivo vai ficar maior, só que daí a tua peça fica mais estruturada. Se o fio for mais fininho, a teu motivo vai ficar menor e sua peça vai ficar mais levezinha, tá? Então, vamos começar já. Pra começar, eu comprei um Cleia e eu tenho mais metade. Eu comprei um fio desse e eu tenho mais metade do mesmo. Então, eu tenho um cone e meio, né, um rolinho e meio pra fazer essa peça. Até o final da aula eu digo se vai dar ou não, se eu precisar comprar mais, tá? Então, pra iniciar, a gente vai fazer, você pode fazer 5 correntinhas ou fazer o círculo mágico, né? O círculo mágico eu faço assim, ó, como se tivesse feito um Ezinho, ó, tá vendo? Eu coloco essa pontinha aqui por cima, ó, um E, e segura aqui, ó, bem aqui nessa parte, ó, segurei pra travar. Põe a minha agulha aqui dentro e puxo aqui, ó, uma laçadinha, ó. Aí eu faço a minha a minha primeira correntinha. Aqui eu já travei meu fio, ó, já travei, já formou um círculo. Então, aqui eu vou subir mais 2 correntinhas, equivale a um ponto alto. Laço a minha agulha, venho aqui dentro, aqui, ó, desse círculo. Laço a minha agulha e puxo. Laço a agulha e puxo 2 laçadinhas daqui, ó, aqui tem 3, ó. Puxo 2, laço a agulha e puxo mais 2. Esse aqui é o ponto alto, fiz mais um. Faço de novo, ó, laço a agulha, ponho dentro do círculo mágico, laço a agulha e trago ela. Tem 3 laçadas. Laço a agulha, puxo 2, laço a agulha, puxo 2. Meu outro ponto alto. Então, aqui, ó, contando junto com as correntinhas, eu já tenho 3. Eu vou ter aqui no total 16 pontos altos. Então, eu vou fazendo aqui, ó, 3, 4, 5, até completar 16 pontos altos. Completei aqui minhas 16 pontos altos, tá? Eu posso pegar aqui esse fio aqui, ó, e puxar, tá? Puxa bem, mas não puxa com muita força para não ter perigo de arrebentar esse fio, ó. Puxei, ó, ele ficou bem fechadinho. Eu venho aqui, lembra que a gente subiu 3 correntinhas aqui? Então, eu venho aqui, ó, na terceira e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. 2 que equivale a um ponto e uma de separação. Laço minha agulha e venho aqui, ó, no próximo ponto, ó. Esse aqui é o próximo, ó. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Uma correntinha. E agora eu vou trabalhar essa volta todinha assim, de ponto alto separado por correntinha. Para você não se perder e você quiser contar, aqui tem que ter 16 pontos altos aqui, quando você for fechar, tá? Então, aqui eu já fiz meus 16 pontos altos separado por correntinha.
Vou fazer mais uma correntinha aqui no final e vou vir aqui, ó. Lembra que a gente subiu 3? Vou vir na segunda e faço um ponto baixíssimo. Você pode fechar essa parte assim, com uma correntinha e um ponto baixíssimo, ou você pode fazer assim também, ó. Vou desmanchar aqui minha correntinha. A gente terminou aqui no último ponto alto, né? Eu laço a minha agulha e venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço um ponto meio alto, ó. Puxei tenho 3 laçadas, laço minha agulha e puxo as 3 de uma vez. Desta forma, ele já para aqui no meio, ó. Eu não preciso caminhar, tá? Então, aqui eu já subo 2 correntinhas, laço a minha agulha e vou aqui dentro desse buraquinho aqui, ó, onde a gente tá mesmo, ó. Laço meu fio e trago. Tenho 3 laçadas. Laço meu fio e vou tirar só 2. Reservo essas 2 aqui na agulha. Laço meu fio, volto lá dentro, lá, ó. Laço meu fio e puxo. Opa, laço, vou lá, laço o fio e puxo. Aqui eu tenho as 2 que eu reservei, mais as 2, né? Então, vou laçar o meu fio de novo e puxar essas 2 primeiras só. Fiquei com 3. Agora eu laço o fio e puxo as 3 de uma vez. Ficou esse ponto aqui, ó. 3 pontos unidos em um só. Vou fazer 2 correntinhas. Laço a minha agulha e venho aqui, ó, no próximo espaço. Laço minha agulha, puxo. Tenho 3. Laço a agulha, só puxo 2. Reservo essas 2. Laço a agulha, vou dentro do espaço de novo, puxo meu fio. Tenho 4 aqui, ó. Laço a agulha e puxo só 2. Vou reservar essas 3 agora, tá? Aqui vai ser um pouquinho diferente desse começo, que aqui a gente começou com 2 correntinhas, né? Então, vai ser um pouquinho a diferença. Laço minha agulha de novo, vou lá dentro do espacinho, puxo meu fio. Aqui eu tô com 5 na agulha. Laço minha agulha e vou puxar só 2. Sobrou 4, ó. Lembra que lá no começo tinha sobrado 3? Aqui sobrou 4. Essa é a diferença só. Laço a minha agulha e tiro as 4 de uma vez. Aqui fiz mais um ponto. Vou fazer 2 correntinhas de separação e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Laço a agulha, só tiro 2. Laço a agulha, vou lá, busco meu fio, tiro mais 2. Laço a agulha, vou lá, busco meu fio e tiro mais 2. Sobrou 4, laço a agulha e tiro as 4 de uma vez. Vou fazer isso aqui 4 vezes seguidas. 2 correntinhas de separação e vou fazer aqui, ó, minha última vez. 1, 2 e 3 pontos juntos. Ó, fiz 4 vezes seguidas. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas ao invés de 2 só. Porque aqui eu preciso que esse square aqui comece a ficar quadradinho. Então, aqui eu vou fazer uma quina. Vou fazer 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Laço minha agulha, venho no próximo espaço aqui, ó. Não vou pular espaço nenhum. E faço de novo esse ponto aqui. Eu não sei se o nome desse ponto é ponto pipoca, ponto puff, mas são 3 pontos juntos. 2 correntinhas e vou fazer a mesma coisa até completar. Vou fazer mais um aqui, tá? Até completar aqui os 4 pontos. Eu não sei se é pipoca ou se é puff o nome dele. Até completar os 4. A gente vai trabalhar de 4 em 4 para formar 4 quinas, né? 2, agora o meu último. 1, 2 e 3. Então, ó, aqui eu fiz 4, separei com 5 correntinhas. Aqui tem mais 4. Então, agora eu vou fazer 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou repetir esse processo aqui de novo. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, até chegar aqui, faço mais 4 pontos puffs. 5 correntinhas, daí eu finalizo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quando eu chegar aqui no último, eu volto pra gente finalizar junto e começar a próxima. Fiz aqui meu último joguinho aqui de 4 pontos puff ou pipoca, não sei. Fiz 5 correntinhas e daí eu venho aqui, ó, bem aqui, ó. Quando a gente começou, tinha 2 correntinhas. E daí a gente
laçou tudo de uma vez aqui, ó. Então, eu venho bem aqui em cima, aqui, ó, desse ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo. E essa carreira, finalizei ela. Agora, eu venho aqui nesse espaço aqui, ó, eu já pulo aqui direto aqui e faço um ponto baixo, ó. Direto, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ir mais pra frente, acho que eu tô saindo do foco. Fiz 5 correntinhas, venho aqui, ó, no próximo espaço e ponho um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, um ponto baixo. Aqui eu fiz 2 argolinhas de 5 correntinhas. Sem correntinha, sem nada, eu laço a minha agulha e venho aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos, um do ladinho do outro. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e no mesmo espaço eu vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó. Ficou assim, ó, uma quina. Sem correntinha, sem nada, eu venho nesse próximo espaço e faço um ponto baixo. Vou fazer minhas 5 correntinhas. No próximo ponto baixo, no próximo espacinho, no próximo espaço, faço um ponto baixo. 5 correntinhas, 4, 5. No próximo espaço aqui, um ponto baixo. Fiz aqui, ó, 2 argolinhas, como eu tinha feito desse lado. Chegamos aqui nessa parte que tem 5 correntinhas. Sem correntinha, sem nada, eu laço minha agulha e aqui dentro eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 correntinhas de separação e mais 5 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente já tem metade de um quadradinho, ó. Então, essa volta vai ser desta forma. 2 argolinhas entre os espaços aqui no meio e 5 pontos altos separados por 3 correntinhas. Vou fazer mais esse lado e mais esse. Quando eu chegar aqui, nessa última parte aqui, eu volto pra gente finalizar juntos. Cheguei aqui, ó, na minha última voltinha. Lembra onde a gente começou aqui com um ponto baixo, ó? A gente começou fazendo um ponto baixo nesse espaço aqui. Então, eu venho aqui nesse ponto baixo, onde a gente iniciou, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o meu fio e travar ele, ó. Pego ele aqui, passo aqui na minha laçadinha, ó, e travo ele. Depois é só fazer os arremates, tá? Quando você for fazer o arremate dessa parte aqui, ó, você tem que amarrar bem amarradinho esse fio aqui, porque aqui ele tá solto. Se você não amarrar, ele abre, tá? E desmancha daqui. Então, você tem que amarrar bem amarradinho. Então, aqui a gente fez o nosso primeiro quadradinho. Aí, dependendo da agulha, da tensão de ponto e do fio que você estiver usando, vai dar um tamanho. O meu aqui, ó, deu 8 centímetros. Para esse colete, você vai precisar do tamanho do busto da tua cliente, tá? Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas você vai precisar do tamanho do busto dela. E daí você vai, a partir desse tamanho do busto, você vai saber quantos quadradinhos você precisa fazer para dar a volta inteira. Tem 2 opções, você pode fazer no quadradinho, emendando e medindo em você, né? Ou você já pode fazer os cálculos antes disso, caso você esteja fazendo para uma cliente, você não tem a possibilidade de medir nela, né? Então, você tendo a medida do busto dela, você já consegue fazer o tamanho certinho, tá? Vamos supor que a minha cliente tem
80 centímetros. Aqui, ó, deu 8. Então, se eu quero fazer um coletinho bem soltinho, que não fique grudado no corpo dela, eu vou precisar de 10 quadradinhos desse aqui pra dar o tamanho dela. Se eu quiser que ele fique bem justinho, sabe, porque vai lacear. Mas se eu quiser que fique bem justinho, que ela vai amarrar ali pra ficar bem grudadinho no corpo dela, aí eu iria fazer 9. Se minha cliente tem 80 centímetros de busto. Então, você vai pegar lá a medida da sua cliente, né? Se você quiser folgado, você não tira nada. Agora, se você quiser ele mais justinho, você tira 10 centímetros da medida da tua cliente. E divide pelo tamanho que o seu quadradinho deu. Aí, o resultado vai ser a quantidade de quadradinhos que você precisa fazer. Para fazer essa faixa aqui, essa faixa que eu tô fazendo, que vai dar a circunferência da tua cliente, tá? Então, aqui a base tá feita, que é esse quadradinho. Eu vou iniciar outro quadradinho desse. Vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz, tá? Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo e veja lá do começo como é que eu fiz. Vou fazer do mesmo jeitinho. E vou fazer aqui, ó, apenas uma lateral dessa daqui, ó. Vou fazer uma lateral. Quando eu for fazer a segunda lateral, eu volto pra fazer as emendas, que a gente vai ter as emendas aqui, ó, pra gente fazer essas emendas juntas. Ó, fiz toda essa parte aqui do meio, e daí a última volta eu fiz as 2 argolinhas, fiz uma quina, mais 2 argolinhas e iniciei aqui essa quina, já fiz 5 pontos altos. Agora eu vou emendar aqui, ó. Aqui a gente sempre usa 3 correntinhas de separação, né? Então, aqui eu vou usar uma correntinha, ó, vou fazer uma correntinha pra fazer a emenda. Venho dentro desse aqui, ó, ponho aqui minha agulha aqui dentro, aqui mesmo, ó, e faço um ponto baixo. Esse aqui equivale à minha segunda correntinha. Então, eu vou fazer mais uma correntinha, que equivale à terceira, e daí aqui dentro, aqui, volto pra esse que eu estou fazendo, aqui dentro desse espaço, vou fazer mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Então, como que eu fiz aqui, ó, fiz 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo aqui nesse espaço, uma correntinha, 5 pontos altos. Vou continuar trabalhando nesse aqui. Venho direto aqui nesse espaço, no próximo, e faço um ponto baixo. Essas argolinhas aqui, a gente faz 5 correntinhas. Então, desse lado vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer 2 correntinhas, que equivale a metade. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro dessa aqui, ó. Um ponto baixo, que equivale a mais uma correntinha. Então, eu tenho 3. Então, falta mais 2. Então, eu faço mais 2 correntinhas. E venho aqui, ó, nesse espaço do meio. E faço um ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo lá no segundo motivo, 2 correntinhas, ponto baixo aqui no motivo que eu tô trabalhando. Vou fazer mais uma vez, ó, 2 correntinhas, ponto baixo aqui nessa argolinha do outro motivo, 2 correntinhas e volto pro motivo que eu tô trabalhando. Aqui nesse último espaço aqui que a gente trabalha as argolinhas, um ponto baixo, tá? Então, a união dessas argolinhas ficou desta forma aqui, ó. Agora, eu já venho direto nesse espaço aqui da quina e faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, venho no espaço aqui do motivo que eu vou fazer a união, um ponto baixo, mais uma correntinha e volto no motivo que eu estou trabalhando. E faço mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Venho no próximo espaço, ponto baixo. Então, a união vai ficar assim, ó, desta forma aqui, ó. A gente vai unir nas quinas
e nessas argolinhas do meio. Vou finalizar esse quadradinho aqui, vou iniciar o outro e vou emendar aqui do ladinho. Finalizo, inicio o outro e faço a outra emenda. Então, eu vou fazendo as emendas, como eu mostrei aqui, ó. Vou fazendo as emendas até dar o tamanho que eu preciso. No meu caso aqui, eu vou precisar de 12 quadradinhos desse para dar o tamanho do busto da minha cliente. Então, eu vou fazer aqui a minha faixa com 12 quadradinhos e volto pra gente começar a unir aqui em cima. Aí a gente vai fazer uma união aqui em cima e depois aqui da lateral, a gente vai unir numa lateral e aqui também. Então, vai ser 2 uniões. Então, eu vou terminar minha faixa, volto pra gente unir mais uma. Depois a gente vai unir mais uma aqui que vai ser a do meio, que eu acho que é que tem mais uniões, né? E depois eu volto pra gente também fazer essa parte de baixo aqui, que vai ser só um pouquinho diferente essas argolinhas. Fiz aqui os meus quadradinhos, tá? E no final acabou dando apenas 11 quadradinhos. Eu tava vendo que ia dar 12, mas daí eu fui fazendo e medindo e deu 11 quadradinhos, tá? Aí na hora de a gente fazer a separação, se der número ímpar, a gente deixa um a mais nas costas. E se fosse número par, né, ó, vou dobrar aqui pra fazer de conta que dá um número par. A gente ia deixar certinho de cada lado, frente e trás, tá? Então aqui deu 11 quadradinhos e agora eu vou começar vou fazer mais uma faixa aqui na parte de cima, aqui, ó, parte de cima. Então eu já comecei aqui o meu quadradinho. Então já fiz aqui, ó, uma lateral e iniciei a segunda lateral aqui. Lateral não, a quininha, né? Então fiz 5 pontos, vou fazer uma correntinha e venho aqui, ó. Vou começar aqui, ó, de fora pra dentro, tá? Então, venho aqui e faço a minha primeira emenda. Uma correntinha, volto aqui no meu quadradinho, trabalho 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Um ponto baixo no próximo espaço. 2 correntinhas, faço a primeira emenda aqui, ó, desse lado na primeira argolinha. Duas correntinhas, volto pro segundo espaço das argolinhas. 2 correntinhas, faço a emenda na segunda correntinha do quadradinho que eu tô fazendo a emenda. 2 correntinhas, volto pro último espaço aqui das minhas argolinhas. Aqui eu faço de novo mais 5 pontos altos dentro desse espaço aqui, que vai ser a nossa quina. Aqui vai ser a nossa última emenda. 3, 4 e 5. Uma correntinha. Aqui, eu não vou fazer a emenda aqui, ó. Tá vendo? Nesse buraquinho. Deixa eu dar um zoom pra ficar mais fácil. Eu não vou fazer a emenda nem aqui e nem aqui, ó. Eu vou fazer a emenda exatamente naquele ponto baixo que eu fiz pra emendar os 2 motivos. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro, eu vou virar assim pra ficar mais fácil pra mim enxergar, ó. Eu venho aqui, ó, no ponto baixo, ó, dentro do ponto baixo e faço um ponto baixo, ó. Uma correntinha e daí eu volto aqui nesse motivo que eu estou fazendo. Volto aqui nesse motivo que eu estou fazendo e finalizo ele, né? A emenda aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então, eu vou terminar esse aqui, vou começar mais um quadradinho e volto pra gente fazer a emenda aqui e ali. Já iniciei esse quadradinho, fiz as 2 argolinhas e metade aqui de uma quina. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa emenda. Ó, fizemos essa emenda aqui, agora a gente vai começar por esse lado aqui, ó. Então, eu vou virar assim pra ficar mais fácil. Já fiz aqui uma correntinha aqui na quina, então eu venho aqui, ó, nessa quina aqui, ó, tá vendo? Que forma um L, venho nesta daqui, ó, venho nessa e faço um ponto baixo. Mais uma correntinha e vou fazer 5 pontos altos. 1 ponto baixo aqui no próximo espaço,
duas correntinhas. Venho na argolinha, igual a gente tava fazendo, ó. Venho aqui na primeira argolinha, ponto baixo, duas correntinhas. No espacinho do meio, um ponto baixo. Duas correntinhas, na segunda argolinha, ponto baixo, duas correntinhas. Aqui no último espacinho aqui das argolinhas a gente tá fazendo ponto baixo. Agora eu venho aqui, ó, na quina. Venho aqui e faço meus 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha. Agora, aqui, lembra que a gente fez um ponto baixo naquele primeiro ponto baixo ali, ó? A gente fez esse ponto baixo aqui nesse ponto baixo. A gente vai fazer nele de novo, tá? Então, eu vou virar aqui pra ficar mais fácil, ó, do lado do avesso. E venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, que a gente fez a união. E faço um ponto baixo nele. Mais uma correntinha e faço 5 pontos altos aqui no mesmo espacinho, naquela argolinha maior, que é a nossa quina. 4, 5. Deixa eu mostrar como é que ficou essa união aqui do meio, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tudo num lugarzinho só, ó. Fica bem assim, ó. Tudo num lugarzinho só. Vai formar essa... Ah, não é uma florzinha, mas vai formar esse espacinho assim, ó. Tá? Se eu grudo aqui no meio ou aqui no meio, tipo assim, daí vai ficar assim, tipo, aqui fica grudado, ali fica mais aberto, ou assim fica grudado, aí fica mais aberto. Então, a gente grudando tudo aqui no meio, ela fica do mesmo tamanho em todas as direções. Então, fiz aqui os 5 pontos altos, venho aqui nesse espacinho, ponto baixo, duas correntinhas, na próxima argolinha ali de cima, um ponto baixo, duas argolinhas, venho aqui no espacinho do meio, ponto baixo, duas correntinhas, na próxima argolinha ali, ó, ponto baixo, duas correntinhas, no último espaço aqui, onde a gente tá fazendo as argolinhas, ponto baixo. Já pulo aqui pro próximo espaço, que é aquele espaço maior, e faço as 5 pontos altos. 3, 4, 5. Uma correntinha. E daqui de novo, ó, eu vou fazer no ponto baixo, ó. Vou fazer nesse ponto baixo, não vou fazer nesse espaço e nem nesse. Vou fazer aqui, ó, no ponto baixo que fica bem no meinho, ó. Então, ponto baixo dentro de ponto baixo. Uma correntinha. E daí eu vou finalizar aqui esse quadradinho. E a nossa união fica desta forma, ó. Fica bem bonito aqui, ó. Vai ficar assim. Aí eu finalizo esse quadradinho, corto meu fio. Começo a fazer o quadradinho de novo e vou fazer isso aqui que eu fiz, ó, tudo de novo. Vou unir nessa lateral, vou unir nessa. No próximo, vou unir nessa lateral, vou unir nessa. Até terminar aqui a quantidade que você precisa para dar o busto, tá? Aí a gente já fez 2 carreirinhas. Eu volto quando for fazer essa terceira aqui, que vai ser tipo a barrinha. Como se fosse a barra do meu colete. Finalizei aqui 2 carreiras. Então, vou começar a fazer a parte de cima, depois a gente finaliza aqui embaixo, tá? Já coloquei 2 aqui, e a gente vai colocar mais 2 aqui juntos. Como eu tinha falado antes, né, eu iria fazer 12 quadradinhos, mas acabei fazendo apenas 11. Então, vai ficar assim, ó, eu deixei 2 inteiros pra frente, esse aqui vai ficar na lateral, ó, 2 inteiros na frente, esse na lateral. Então, aqui vai dar 4 na frente. E atrás vai ficar sobrando uma fileira. Então, atrás vão ficar 5 quadradinhos, 2 de cada lado e um quadradinho de cada lado, assim, ó, divididinho no meio, que vai ser a lateral, tá? Então, aqui eu vou fazer apenas em 2 quadradinhos, que vai subir a alça. Então, primeiro, eu vou fazer esse aqui, que é inteiro. Eu já fiz aqui um, pra gente emendar ele junto. E depois a gente vai fazer esse aqui, que é metadinha. Tá? Então, o inteiro, a gente vai colocar aqui, ó. A gente reserva esse aqui pra colocar a metade. E no segundo, a gente vai colocar o inteiro. Então, eu já comecei a fazer ele aqui. Agora, a gente só vai emendar.
Então, a emenda vai ser igual a gente já estava fazendo, ó. Vou fazer a primeira emenda aqui, deste lado, com ponto baixo. E vou vir fazendo a emenda como a gente já tinha feito antes mesmo. 4, 5. Duas correntinhas. Vou emendar aqui, ó, nessa argolinha, nessa primeira argolinha. Duas correntinhas, volto pro meu original. Duas correntinhas. Vou emendar aqui, ó, na segunda argolinha. Duas correntinhas, volto aqui pro que eu estou trabalhando. Agora eu faço aqui metade do leque, que são 5 pontos altos. 4, 5. Uma correntinha e venho aqui, ó, nessa união aqui, ó, entre o segundo e o primeiro. Esse aqui é o que vai ficar na beiradinha. Venho aqui e faço a união dele com o ponto baixo. Agora eu vou terminar de fazer esse quadradinho aqui e vou arrematar o meu fio. Depois que eu arrematar o fio, eu volto pra gente fazer esse aqui, ó, que é metadezinha. Agora a gente vai fazer aquele que vai aqui, ó, que é um triângulo. Então, pra fazer esse, eu vou começar com um círculo mágico, como a gente começou os outros quadradinhos. Subo 3 correntinhas. E aqui eu estava fazendo 16 pontos. Aqui nesse aqui eu vou fazer apenas 9. Contando com as correntinhas, eu vou fazer 9 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui meus 9 pontos, eu já posso puxar o meu cordão. Eu não vou fechar esse aqui, ó. O outro a gente fecha, né, com ponto baixíssimo. Esse aqui eu não vou fechar, porque eu quero que essa parte aqui fique retinha, tá? Então aqui eu vou continuar fazendo da mesma forma que eu fiz o outro. Vou subir 3 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho, porque agora a gente vai trabalhar de carreiras de ida e volta. E vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto. Vou fazer até chegar aqui no final. No total eu tenho que ter 9 pontos altos, separado por uma correntinha. Já cheguei aqui no final, ó, fiz o meu último ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto separado por uma correntinha. Viro meu trabalho de novo. E aqui dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer aqueles 3 pontos juntos. 2, 3. Tiro tudo de uma vez. Então ficou aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha e os 3 pontos juntos. 2 correntinhas e faço aqui de novo 3 pontos altos juntos. Mesma coisa do que a gente estava trabalhando, só que a gente vai fazer apenas metade. Então aqui vai ter 4 bloquinhos desse ponto pipoca, ponto puff, eu acho que é ponto pipoca o nome. 2, 3 e 4. Então, ó, aqui eu fiz 4. Aqui agora a gente vai fazer aquela quina, que é as 5 correntinhas. 4, 5. E agora eu repito tudo de novo, desse lado de cá. Mais 4 pontos. 4 pontos não, mais 4 bloquinhos de 3 pontos juntos. Tá? Quando eu chegar aqui no final eu volto. Já, então nessa carreira aqui, ó, fizemos um ponto alto, uma correntinha, 3 bloquinhos de 3 pontos juntos, 5 correntinhas, mais 4 bloquinhos de 3 pontos juntos. Então aqui tá faltando o nosso ponto alto. Fiz uma correntinha e vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Bem aqui, ó, na segunda correntinha que subiu, eu faço um ponto alto. Finalizamos essa carreira. Vamos agora para a última e a carreira que a gente vai fazer a emenda lá. Então eu vou subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Vou pegar aqui a minha peça, onde a gente vai fazer a emenda. Eu vou começar ela, ó, a gente vai
trabalhar assim na parte do avesso, tá? Eu vou começar ela daqui, ó. Tá vendo que ela tem que ficar assim, ó. Essa parte reta vai ficar aqui, ó. Pra fazer a cava do pescoço. Então, eu preciso começar aqui pra finalizar aqui, tá? Se eu trabalhar do mesmo lado, não dá certo. Então, a gente vai virar ela do avesso. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas, né? 2 pro ponto alto e 1 pra separação. Eu venho aqui, ó, nessa quina e faço um ponto baixo. Já vou fazer a minha primeira emenda. Um ponto baixo. Aqui, a gente faz um lequezinho de 5 pontos altos, 3 correntinhas, 5 pontos altos. Aqui a gente vai fazer metade. Então, esse ponto alto equivale a um lado já. Então, a gente vai fazer do outro lado, que é 5 pontos altos. Então, eu vou laçar aqui a minha agulha e vou fazer aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, entre o ponto alto e a correntinha, nesse espacinho eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo aqui nesse espaço. Agora a gente vai fazer a união das correntinhas. 2 correntinhas, venho aqui, ó, na minha primeira argolinha, um ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui no espaço do meio, ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui na minha segunda argolinha, ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui no último espaço aqui das argolinhas, ponto baixo. Laço e vou fazer metade do meu leque, que são 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha. Agora unha aqui, ó, nessa união aqui do meio. Vou lá naquele ponto baixo que a gente fez a emenda, tá bem aqui, ó, e faço um ponto baixo, uma correntinha, mais 5 pontos altos aqui. 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo no espaço, 2 correntinhas, vamos fazer a união das argolinhas. Na primeira argolinha, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo aqui no espacinho do meio, 2 correntinhas, ponto baixo na segunda argolinha, 2 correntinhas, ponto baixo aqui, ó, esse espacinho aqui, ó, o último espacinho das argolinhas. Laço minha agulha e aqui, ó, lembra que a gente subiu 3 correntinhas aqui para iniciar? Aqui, nesse espacinho aqui, ó, entre esse ponto pipoca e esse ponto alto aqui, essas correntinhas, a gente vai fazer 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha. Agora eu vou fazer a minha última emenda, que é aqui, ó. Tá vendo? Essa quininha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Agora, para finalizar, para ficar igual desse lado, a gente vai fazer um ponto alto aqui, ó. Já conta aqui, ó, 1, 2 na segunda correntinha. Deixa eu dar um espacinho aqui. Na segunda correntinha, eu faço um ponto alto. E aqui eu finalizei. Já posso cortar o meu fio e travar esse fio aqui. Então, aqui a gente já fez a parte da cava do nosso colete. Ó, aqui, ó, fiz a parte da cava. Então, agora a gente vai subir uma alça aqui, ó, tá? O tamanho dessa alça aqui vai variar de pessoa para pessoa. Se você quer que a sua cava aqui do braço fique maior, você vai subir mais. Se quer menor, subir menos. Eu sempre indico aqui 20 centímetros. 20 centímetros de um lado só, seriam 40 se fosse circunferência, né? Mas 20 centímetros. Então, eu acredito que pra mim vai dar mais um quadradinho, tá? Mais um quadradinho, acredito que seja suficiente, tá? Então, na parte da frente, vai ficar assim e depois subir aqui mais um quadradinho.
Vou virar aqui pra gente mostrar a parte de trás. A parte de trás, no meu caso, como eu vou deixar um quadradinho na lateral para ser a cava aqui do braço, então aqui vai sobrar 5 quadradinhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir mais 5 quadradinhos aqui na parte de trás, tá? E vai ser a mesma coisa, tem que subir aproximadamente 20 centímetros para dar ali a cava do braço, tá? Então provavelmente aqui eu vou subir mais 10 quadradinhos, que são 2 carreiras de 5, tá? Então eu vou subir aqui mais 2 carreiras de 5 e vou subir aqui mais um quadradinho aqui. Vou medir certinho e volto pra gente ver se já dá pra fazer a emenda, porque é só emendar, tá? Mas eu vou subir aqui as minhas 5 e volto depois pra terminar de explicar melhor. Comecei a fazer uma manga aqui já. Então aqui, ó, eu fiz mais 5 quadradinhos aqui nas costas. Eu falei que talvez faria 10, mas eu acredito que pra mim aqui 5 já basta. Se você quiser ele mais estilo regatinho, assim, ó, calça mais altinha e as costas mais peladas, faz só mais uma faixa igual eu fiz. Agora, se você quiser mais fechadinho, que as costas fiquem bem ali no pescoço, aí você faz 2 faixas, tá? O meu eu vou deixar assim, apenas com mais 5 quadradinhos. Aí eu já fiz um aqui pra subir e um desse lado aqui na frente pra subir. Então agora eu vou fazer mais um, que é esse aqui, ó, que faz a voltinha, que emenda a parte da frente e a parte das costas. Então, eu já comecei a fazer ele aqui e agora a gente só vai emendar. Então, você já fez um aqui nas costas e um aqui na frente. Começou a fazer o outro e agora a gente vai emendar nessas 2 pontas e nessas 2 pontas aqui, ó. Eu vou começar aqui pela parte das costas. Vou fazer a minha primeira emenda aqui na quina, como a gente já tinha feito antes várias vezes. Então eu vou emendar esse lado aqui, ó, nesse lado aqui. Quando eu terminar essa emenda, eu vou fazer essa lateral. Aí eu volto pra gente emendar a parte da frente. Fiz a emenda aqui no quadradinho das costas, que sobe aqui das costas. Fiz a lateral e agora a gente vai emendar no quadradinho da frente. Eu vou dobrar a peça assim, ó, que é assim que ela vai ficar. Vou dobrar ela. E vou dobrar essa aqui que eu tô fazendo assim, ó, pra gente fazer a emenda aqui. Pra vocês conseguirem entender o que eu tô fazendo. Aqui é a alça. E agora eu vou fazer aquela emenda que a gente já fez novamente, só que daí emendando um lado com o outro. Agora é só finalizar esse quadrado aqui, fazendo a emenda. Ele vai ficar assim, ó. Essa cava aqui, ó, ficou bem grande, bem confortável. Não vai ficar pegando debaixo da axila, tá? Dos 2 lados vai ficar assim, ó, desta forma. Aí se você quiser sem essa parte aqui, ó, fica assim uma regata. Aqui, daí só fazer o acabamento, pontos baixos aqui e já tem uma regatinha. Agora, se você quiser essa manguinha aqui que eu tô fazendo, aí a gente vai fazer mais 3 quadradinhos e emendar eles aqui na parte de fora, tá? Aqui é o decote, a gente vai emendar aqui na parte de fora. Então, o que que eu fiz? Eu fiz os quadradinhos normal, como a gente tava fazendo aqui no comprimento, e fui emendando, ó. Emendei aqui esse primeiro aqui, depois o do meio emendei na lateral e aqui no meio, e esse por último aqui, ó, na lateral e no meio. Assim já ficou bem legal também. E você pode também fazer mais 3 quadradinhos, emendar aqui nesse aqui de baixo e nesse aqui, que é o que eu vou fazer pra ficar uma manga bem fechadinha, tá? Eu vou finalizar essa alça aqui e vou fazer mais 3 quadradinhos aqui desse lado. Aí quando eu for emendar essa parte aqui de baixo, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui na parte da manga, ó, eu fui colocando um quadradinho em cada, fazendo a volta, e daí ficou só aqui embaixo da axila que eu voltei pra gente colocar junto, que a gente vai fazer o círculo, né? Grudar aqui as 3 partes. Então eu já fiz aqui, já comecei a fazer o meu quadradinho. E a gente vai iniciar desse lado aqui, ó. A gente vai iniciar aqui e vai fazer como a gente tava fazendo mesmo.
Aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu faço o restante do meu lequezinho de 5 pontos altos. Como a gente já tava fazendo, só que daí eu vou emendar os 3 lados, né? 4 e 5. 2 correntinhas. Vou emendar aqui. Então, vou emendar até aqui, ó. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto. Cheguei aqui na emenda aqui do meio, ó. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui. Bem aqui, ó. Nesse pontinho onde a gente tá emendando todos. E faço um ponto baixo. Bem nesse aqui, ó. Onde a gente já tá fazendo a emenda. Um ponto baixo. Acho que vocês já estão até saturadas de ver isso, porque é a mesma emenda para tudo. Agora eu vou fazer as próximas. Gente, eu não vou gravar mais porque é a mesma coisa, ó. Fiz a emenda aqui na lateral. Aqui, agora eu vou fazer a emenda desse lado aqui. Depois faço a emenda aqui. E depois, aqui eu já tinha feito 2 argolinhas, né? Vou fazer só a quininha aqui. Aí essa manga vai ficar desta forma aqui, ó, sem os acabamentos, ó. Vai ficar assim. A parte das costas eu acredito que eu vou deixar assim, mais pra baixo mesmo, pra ficar essa parte assim da manga mais altinha. E aqui a parte de baixo vai ser a mesma coisa. Eu já comecei a fazer também, né, mais uma carreira aqui embaixo. Vai ficar aqui no meu total de 3 carreiras, daí você vai fazer o comprimento que você preferir, né? No total de 3 carreiras. E a única coisa de diferente desse quadradinho aqui na parte de baixo é essa argolinha aqui, ó. Vendo essa argolinha? Em vez de eu fazer com 5 correntinhas, eu fiz apenas com 3. Ela fica um pouquinho mais retinha. Depois eu vou fazer um acabamento também. Então, se você quiser, por acaso, fazer aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, que vai ficar aqui na frente, desse jeito aqui que eu fiz embaixo, com 3 correntinhas aqui, também dá. Eu fiz assim porque eu pensei em fazer o cordãozinho, porque eu vou fazer um cordãozinho pra amarrar, né? Vou fazer aqui, ó, um cordãozinho pra amarrar aqui em cima, um aqui embaixo e outro aqui. Então eu pensei em amarrar nessas argolinhas, por isso que eu deixei assim. Mas ainda vou fazer acabamento também. Eu vou terminar o meu quadradinho que eu tô fazendo aqui com vocês. Vou terminar aqui, falta mais 1, 2, 3... Falta mais 3 quadradinhos aqui embaixo. Aí eu volto mostrando, fazendo um acabamento junto com vocês, mostrando como que eu vou fazer. Esse modelinho aqui é uma blusinha, né? Um coletinho. Mas você pode adaptar para uma camisa mais longa. Você pode adaptar também para um vestido. Você pode fazer ele inteiro aqui, ó. Ao invés de estar aberto, você pode emendar e fazer ele um vestido reto. Ou você pode abrir ele e aqui fazer uma saia diferente, fazer o corpinho com esse ponto e aqui fazer uma saia de ponto alto, ponto vazado. Dá pra fazer muita coisa com esse quadradinho aqui e com esse formatinho que a gente fez, tá? Eu vou finalizar aqui os meus quadradinhos e já volto pra gente fazer o acabamento. Já fiz aqui as 2 mangas e já fiz a parte do comprimento também. Já finalizei aqui a parte do comprimento. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento. Para esse acabamento aqui, eu vou fazer 2 carreiras. Se quiser fazer só a última carreira de ponto baixo e ponto picô, igual eu fiz aqui, ó, na manga, que daqui a pouco eu vou mostrar também. Tudo bem, ó, fica assim. Agora, aqui, como aqui tá muito... Aqui tá, eu deixei bem para baixo, bem cavado essa parte das costas. E aqui eu quero aumentar, tipo, um dedinho só de cada lado. Então, vou fazer 2 carreirinhas, tá? Na primeira carreirinha, deixa eu pegar meu fio aqui que ele embolou. Na primeira carreirinha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou laçar aqui minha agulha. Eu vou começar aqui pela parte das costas. Vou começar por aqui, ó, que daí eu já faço essa curvinha junto com vocês. Então, eu vou pegar aqui, ó, sabe o lequezinho daqueles 5 pontos? Eu vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meio ponto alto. O meio ponto alto é você laça a agulha,
coloca lá no teu ponto alto, que você vai fazer o ponto, e dá a laçadinha. Se ficou com as 3 laçadas, você laça sua agulha e puxa as 3 de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Então, essa primeira carreira eu vou trabalhar tudo com meio ponto alto. Eu vou fazer um meio ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu fiquei com 5 aqui, ó. Aí, eu vou vir direto aqui, ó, nessa argola e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e vou pular para a próxima argola, um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou fazer meio ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto alto de base. Então, aqui eu vou fazer mais 5, meio ponto alto de novo. 3, 4 e 5. Deixa eu colocar aqui na mesa para vocês verem como é que ficou. Ó, como é que ficou essa primeira carreira, ó. 5 meio ponto alto, ponto baixo aqui na correntinha, 3 correntinhas, ponto baixo na correntinha, 5 meio ponto alto. Ele vai ficar assim, ó, mais retinho, tá? Vai dar uma equilibrada. Aí aqui onde tem a emenda, tá vendo aqui onde tem a quininha aqui, ó, que é a emenda? Pode ser essa emenda aqui, ó, é igual essa daqui, tá? Só que essa daqui vai subir, né? Mas é igual, ó. Tem o buraquinho, tem esse buraquinho aqui das 5 pontos altos, tem o ponto baixo que a gente emenda e tem mais um buraquinho. Então, eu vou fazer um meio ponto alto em cada buraquinho desse, ó. Vou fazer meio ponto alto aqui, ó. Deixa eu deixar a parte branca embaixo para vocês conseguirem ver. Vou fazer meio ponto alto aqui, ó. Tem 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Então, vou fazer meio ponto alto aqui, nesse intervalinho. Vou fazer meio ponto alto no ponto baixo que a gente emendou. Aqui. E vou fazer meio ponto alto aqui no próximo espacinho. Assim, ó. E daí, agora eu continuo do mesmo jeito. Meio ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu vou fazendo aqui meio ponto alto para cada ponto alto de base. Vou fazer só mais esse aqui, porque vai ser repetição em tudo. Fiz aqui meus 5 meio ponto alto, venho direto aqui na minha argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. E continuo com o meio ponto alto. Vou analisar de novo. Tá ficando assim, ó. Então, daí quando eu chegar aqui... ó, nessa emenda, eu vou fazer meio ponto alto aqui, nesse espacinho, meio ponto alto no ponto baixo aqui que a gente fez, que a gente, né, juntou os quadradinhos e meio ponto alto aqui nesse espacinho. Então, essa primeira carreira vai ser essa repetição. Se você fizer aqui 3 correntinhas e você vê que tá repuxando, aumenta 1 ou 2 correntinhas, tá? No meu ponto aqui, ficou bem retinho, então eu não preciso aumentar, vou fazer 3 correntinhas. Mas se você ver que repuxou assim o teu quadradinho, aumenta mais uma correntinha. Vou fazer a volta nele, aqui na lateral, aqui, ó, que é onde a gente vai amarrar, daí na frente, vou fazer igual. E daí, quando eu chegar aqui, ó, lembra que eu fiz aqui 3 correntinhas, eu diminuí para ficar mais retinho? Quando eu chegar aqui, eu faço do mesmo jeito, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Eu vou voltar quando eu chegar aqui na quina, não, quando eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar nesse meio aqui, eu volto para mostrar como é que eu vou fazer aqui também. Cheguei aqui nessa parte que é meio quadradinho, que é retinho aqui, ó. Aqui, eu vou colocar praticamente 2 pontos meio alto para cada ponto alto deitadinho. Então, ó, já fiz um ponto aqui nesse espacinho, gente, eu já tô cansada, por isso que tá fugindo as palavras da minha mente. Vou dar meio ponto alto aqui nesse espacinho, meio ponto alto aqui nesse ponto baixo, e daí eu vou vir aqui, ó, tá vendo o ponto alto de pezinho, tá deitadinho? Então, aqui dentro, aqui, ó, eu faço 2 meio ponto alto, ó, 2. Aí, aqui no próximo espaço, 2 também. Aqui, ó, no próximo espaço, que tem um ponto alto, uma correntinha, 2 também.
Aí eu venho aqui, ó, nesse, onde a gente começou, ó, aqui é o nosso anel mágico, aqui é onde a gente começou. Vou fazer 2 também. 2 meio ponto alto. Essa de 2 meio ponto alto para cada ponto alto que tá deitadinho, ele não vai nem ficar boleado e nem ficar repuxando, vai ficar retinho, ó. Então eu vou fazendo assim. Essa parte aqui, ó, da argolinha, eu vou pular ela e venho aqui, ó, pro espaço mesmo do ponto. Pulo essa parte da argolinha. E vou fazendo, ó, 2 pontos altos para cada carreirinha. Vou só terminar esse daqui com vocês. Aí, ó, vou vir aqui, ó, no ponto baixo que a gente emendou. Venho no espacinho e daqui eu continuo fazendo como eu tava fazendo. Ponto meio alto nos pontos altos e ponto baixo com 3 correntinhas nas argolinhas, tá? Vou continuar fazendo aqui até chegar aqui na quina, onde a gente vai virar. E daí quando eu chegar aqui eu volto pra gente virar ela junta. Cheguei aqui na bordinha, ó, pra mim virar. Então eu fiz um ponto meio alto pra cada 5 pontos altos de base. Eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer meio ponto alto aqui dentro aqui desse intervalinho. Esqueci de falar, eu fiz os 5, né? E fiz mais um aqui dentro do espacinho, ó. Fiz um aqui dentro, 3 correntinhas, mais um aqui dentro de novo. E daí eu vou continuar fazendo o que eu já estava fazendo. 5 pontos meio alto. E daí, quando eu chegar aqui, ó, nesse espacinho que eu tinha feito menor, eu coloco um ponto baixo dentro dele, 3 correntinhas, um ponto baixo dentro dele, ó. Mesma coisa. E continuo fazendo aqui meus pontos meio alto, tá? Se eu ver que repuxar, eu aumento uma correntinha, 1 ou 2 correntinhas aqui, tá bom? Vou terminar toda a volta, porque agora a gente fez todas as partes juntas, né, ó. A gente fez aqui a curvinha, ó. A curvinha eu fiz junto com vocês. Fiz essa parte aqui que é meio, fiz junto com vocês também. Fiz aqui a parte da dobra aqui também junto com vocês. Então agora eu vou continuar. Fazendo toda a volta, porque agora é só repetição. E quando eu chegar aqui no início, que eu for começar a fazer a segunda carreira, aí eu volto pra gente fazer a segunda carreira juntas. Já fiz a volta toda, agora vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra finalizar essa volta, ó. Então eu venho aqui naquela correntinha que eu fiz, né, pra subir e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou dar mais uma volta e a última, mas é quase a mesma coisa que a gente tá fazendo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada meio ponto alto que a gente fez. Escapou aqui. Um ponto baixo para cada meio ponto alto que a gente fez. Só para finalizar mesmo. Aí, quando eu chegar aqui, ó, nessa argolinha que a gente fez, eu faço um ponto baixo dentro dela, 3 correntinhas, volto aqui, ó, no ponto baixo, ó, nessas 2 laçadinhas aqui do meu ponto baixo e faço outro ponto baixo. Fiz um ponto picô. Agora eu venho na argolinha de novo e faço mais um ponto baixo. Então aqui, ó, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo voltando, mais um ponto baixo aqui dentro. Aí eu sigo fazendo aqui. Sigo fazendo ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Assim, ó. Só um detalhezinho e um ponto picô. Deixa eu chegar. Eu vou fazer outro ponto picô aqui, porque eu tenho que chegar até nessa argolinha, né? Mas eu vou fazer outro ponto picô aqui só para fazer mais uma vez para vocês. Se vocês quiserem fazer mais também, né? Mais ponto picô. Ó, eu subo 3 correntinhas. Aí eu volto com a minha agulha aqui, ó. Sabe esse ponto baixo que eu fiz por último? Eu volto aqui, ó, na parte da frente dele aqui, ó. Nessa laçadinha da parte da frente e nessa laçadinha dele mesmo, ó. Puxo meu fio e faço um ponto baixo. Daí faço um ponto baixo
de novo no mesmo espaço. E fica assim um ponto picô, tá? Então, é só fazer ponto baixo por toda a parte que a gente fez o meio ponto alto e ponto picô aqui nessa argolinha aqui, ó, tá? É assim que eu vou fazer. Quando eu chegar aqui na frente, ó, eu vou fazer depois um cordão pra amarrar nessa argolinha que eu fiz aqui, ó, tá? Então, vai ter uma argolinha, 2, 3 pra amarrar. Então, quando eu chegar nessas 3 argolinhas aqui da frente, eu não vou fazer ponto picô, vou fazer 3 pontos baixos aqui, tá? Só pra elas ficarem a argolinha mostrando mesmo, porque eu vou passar um cordão, tá? Não vou fazer o ponto picô. Aí, aqui no braço, você tem a opção de deixar do jeito que tá, ou fazer a carreirinha, que é essa carreirinha que eu tô fazendo agora, que é um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto picô. Só que daí aqui, como eu não fiz aquela primeira carreira, né, eu só fiz uma carreirinha de finalização, eu faço um ponto picô na primeira argolinha e um ponto picô na segunda argolinha. E eu fiz também um ponto picô aqui, ó. Lembra que eu faço um ponto baixo nesse espacinho, um ponto baixo no meio e um ponto baixo aqui nesse espacinho? Então, ao invés de eu fazer 3 pontos baixos, eu fiz um ponto baixo nesse espaço, um ponto picô, um ponto baixo aqui nesse espaço. A única diferença dessa carreira que eu tô fazendo agora, que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu fiz assim, aqui na parte do braço, tá? Pontos baixos, ponto picô. E agora eu vou fazer nessa parte aqui. Depois, eu vou fazer 3 cordões pra amarrar. Eu volto pra mostrar o cordão pra vocês, como que eu vou fazer esse cordão. Então, o colete eu já finalizei, ó. Aqui ficou desta forma, só pontos baixos. E daí aqui ficou esses espacinhos pra gente amarrar. Aqui ficou o ponto picô. Aqui embaixo também, ó, o ponto picô. Então, aqui já tá finalizado. Pro cordão, gente, eu fiz 3 cordões. Eu quis fazer desse tamanho aqui, não muito comprido, então eu fiz com 80 correntinhas e depois só voltei fazendo ponto baixo. Só isso que eu fiz, porque daí eu vou amarrar eles aqui, ó, nesses espacinhos aqui, ó, e fazer um lacinho. A intenção é essa, assim, ó, fazer o lacinho. Então, eu fiz 3 cordões desse aqui. Ai, que laço mais feio, né, gente? Mas daí faz um laço bonito. Faz 3 cordõezinhos desse que eu fiz, né? E daí eu fiz um cordão mais fininho, só que bem grande. Esse aqui eu acho que deve ter 1 metro, 1,5 metro, tá? Que se caso ela queira passar esse cordão aqui, ó, e transpassar ele e fechar ele mais, também dá. Então, eu vou enviar esse cordão e os 3 cordõezinhos aqui mais grossinhos, só que menores, tá? Vou enviar isso aqui pra ela. E essa foi a nossa aula. Agora eu só vou arrematar os fios. Gente, pra arrematar o fio, vou arrematar um fio aqui. Eu vou arrematar não, eu vou só mostrar aqui como é que eu vou fazer. Vou pegar uma agulha mais fininha que essa, tá? Porque agora a agulha tá ali longe de mim. E aqui, ó, que eu falei lá no começo da aula que a gente tem que ter cuidado, é o seguinte, aqui tá solto, né? Então, eu pego ela, ó, eu vou fazer do jeito que eu faço, tá? Vou mostrar. Eu pego esse fio aqui, ó, puxo ele aqui por baixo, ó, e faço como se fosse uma alcinha, tá vendo? Que tem uma alcinha aqui, ó. Aí eu venho aqui com a minha agulha e puxo essa pontinha por dentro dessa alcinha. Aqui, ó, e dou um nozinho. Fiz um nó. Eu vou fazer isso 3 vezes, eu dou 3 nozinhos. Aí eu venho com uma pontinha de cola aí, ó, um pinguinho. Depois ainda eu venho com a agulha mais fina, que essa daqui é grossa, venho aqui, ó, pelo meio dos pontos aqui, puxo esse fio, né, puxo ele um pouquinho e dou mais um pontinho de cola. Aí ele fica bem seguro, não tem como desmanchar. E daí vou fazendo a mesma coisa com esses fios aqui da lateral também, ó. Cadê um? Aqui, ó, esse aqui é da lateral. Pego ele, puxo ele, dou um pontinho de cola e escondo ele. E vou fazendo assim com todos os fios, então vai demorar um pouquinho, tá? E faço desta forma o meu arremate, tá? Então, acredito que é só isso. A aula é essa. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar.